Bom, a percepção, não se engane, né? Não é uma ausência de percepção por causa do prefixo de negação a. A percepção, basicamente, é o nome dado a uma percepção atenta, a uma percepção acompanhada de consciência, digamos. É aquilo que o enunciado cartesiano descreve como: é certo que não podemos querer outra coisa sem a perceber pelo mesmo meio que a queremos. Acho que escreveu isso aí no Paixões da Alma. O Leibniz, por sua vez, ele distinguia entre percepção, que representa uma multidão na unidade ou na substância simples, e a percepção, que equivale à consciência. Está no Monologia dele. Para o Leibniz, os cartesianos só tiveram em conta as percepções que a consciência, então só há percepções. Mas também existem percepções confusas e obscuras. Isso também está na monodologia, como as percepções de certas mônadas que estão em estado de aturdimento, que ele dizia. Então, existe uma necessidade de se distinguir entre percepção e apercepção, embora a apercepção, como acontece com a primeira, seja sempre contínua com ela, né? Então, as duas acontecem ao mesmo tempo. Você tem uma percepção que, de alguma maneira, é difusa, mas a apercepção é aquilo que foi abstraído da percepção e, portanto, gerou uma percepção acompanhada de consciência, como eu falei no começo. Só que o termo percepção, dentro da epistemologia kantiana, ele ganha bastante força, né? Isso porque, dentro da crítica da razão pura, o Kant ele distingue entre a percepção empírica e a percepção pura, ou transcendental. E a percepção empírica é própria do sujeito que possui um sentido interno do fluxo das aparências. Já a percepção transcendental é a condição que qualquer consciência, incluído a consciência empírica, precisa ter. Ela é uma condição, ela é uma condição necessária. Então, me parece ter remontado bastante daquilo que o Leibniz deixava claro, né? Daquela contiguidade entre a percepção e percepção. A percepção transcendental é a pura consciência original e inalterável. Não é uma realidade propriamente dito, mas aquilo que torna possível para o sujeito percipiente a realidade enquanto realidade. Os próprios conceitos a priori, para Kant, são possíveis mediante a referência das intuições à unidade da consciência transcendental. De modo que essa unidade numérica dessa percepção, a unidade numérica da percepção dada pela unidade da consciência transcendental, é o fundamento a priori de todos os conceitos. Assim como, por exemplo, a diversidade do espaço, do tempo e o fundamento a priori das intuições de sensibilidade. O próprio Kant, ele dizia que a própria ideia do objeto geral, que não era possível através das intuições do espaço e do tempo e das intuições introduzidas pelos conceitos puro do entendimento ou categorias, ah, podiam ser percebidos, eram possíveis por meio da unidade transcendental da percepção. E aí sim, você poderia ter a própria ideia do objeto em geral. E isso se daria porque a unidade transcendental da percepção, que se manifesta na percepção transcendental, dá o fundamento último do objeto enquanto objeto de conhecimento. Aquilo que os escolares chamavam de objeto de apreensão. Mas assim, enquanto objeto de conhecimento, não enquanto coisa em si. Afinal, você já tem, de certa maneira, uma percepção trabalhada. Então, a unidade da síntese, de acordo com os conceitos empíricos, seria completamente fortuita se não se baseasse no fundamento transcendental da unidade. Isso aí é um trecho da própria crítica da razão pura mesmo. E daí aquela frase muito conhecida de Kant, que é: as condições a priori de uma experiência possível em geral são ao mesmo tempo as condições da possibilidade dos objetos da experiência, fica bastante explicado por causa da unidade transcendental da percepção e da possibilidade dela, né? E quando eu falo isso, eu não estou defendendo que a unidade transcendental da percepção, como síntese última e ao mesmo tempo fundamental, torne possíveis os objetos como tais. Isso aí não teria um concílio com o resto da epistemologia kantiana, mas sim a defesa que torna possíveis os objetos como objetos de conhecimento.
E daí entra a explicação do Kant, ele vai lançar a mão de uma ideia que isso seria um sintético a priori, né? Porque a unidade sintética da percepção pressupõe uma síntese e essa síntese é a priori. Não que eu concorde com isso, mas é assim que ele põe no Crítica da Razão Pura. E, e essa unidade sintética original da percepção é, no final das contas, aquilo que em diversas aulas do AI o Scheffel chamou de eu penso. E ele disse que existe uma tradição desde o Descartes. E se a gente perceber, parece isso mesmo. Você consegue sacar que o Descartes ele colocava como uma percepção tudo que era de percepção. Aí o Leibniz foi lá e falou, ó, peraí, você tá juntando as duas aí. Porque a percepção seria uma percepção trabalhada pelas faculdades. E essa unidade que apresentaria como uma síntese e ainda ao mesmo tempo a priori, daria aquela mesma ideia do eu penso que o Scheffel ele sempre lança a mão para poder explicar os primeiros pensamentos e etc. Então fica bem explicadinho dentro, obviamente, da ótica kantiana, né? Isso porque sem o eu penso, você não conseguiria formar aquilo que é pensado, né? Tem uma parte do Crítica da Razão Pura que o Kant fala isso, que isso equivaleria a dizer que uma representação seria impossível, ou que no mínimo não seria nada para mim. Então, isso invalidaria a ideia do pensamento, sem você pressupor essa unidade que gera o eu penso. A percepção transcendental seria, portanto, o pensar o objeto, o pensar distinto do conhecer e que fundamentaria a possibilidade de você pensar distinto do conhecer. Beleza? Se continuarem as dúvidas, você pode me mandar alguma coisa aí que eu tento gravar outra coisa pra você. Beleza? Deus abençoe você, até mais e... Ah tá, você viu que eu respondi uma parada de Kant, então você pode se desinscrever do canal do Scheffel, ele não será mais necessário. Tchau e beijinho.